Hoje eu quero começar a falar sobre o livro de Daniel. Então eu não vou fazer aquela exposição que é feita como está sendo de Gálatas, perícope por perícope, né, parte por parte. Também não vou fazer uma exposição de capítulo por capítulo. Eu vou tentar selecionar as principais partes do texto de Daniel para que você compreenda melhor. O livro de Daniel ele é um livro muito importante nas Escrituras. Jesus cita esse livro, Paulo cita esse livro, e quando você compara o Apocalipse de João, você fica impactado, principalmente com a segunda parte do livro de Daniel. A divisão do livro é bem básica. Do capítulo 1 até o capítulo 6 é uma narrativa histórica, facinho de compreender, uma bênção. Agora, do capítulo 7 até o 12, meus irmãos, é uma outra pegada. É um outro tipo de literatura apocalíptica, que não tem nada a ver com o fim do mundo, como é que vai acontecer e tal. O pessoal gasta muito tempo e energia nisso, quando na verdade não deveria. Então eu vou começar hoje, e o tema da série seria Ouse ser firme. Porque diante da pegada coach que nós estamos vivendo, existem pessoas vivendo de forma tão ousada que chega a ser imprudente. Tem pessoas que estão confundindo ousadia com imprudência. Então, pensando nisso e pensando nos desafios que nós temos, eu vou começar hoje Daniel, e eu vou expor todo o capítulo 1 hoje. Espero em Deus fazer isso. Estou baseado majoritariamente no livrinho que tem esse título, né? Ouse ser firme, do estudioso Stuart Olyott, aquele velhinho simpático que ia ser o conferencista do Consciência Cristã, e por motivos de saúde ele não pôde. Eu acho que ele já deve estar com uns 80 anos, certamente, uma viagem, ele é um inglês, da Inglaterra para cá do Brasil, e o sol causticante aqui do nosso Nordeste certamente trouxe dificuldade para ele. Então, queridos, o livro de Daniel, ele nos revela como podemos permanecer fiéis a Deus em um ambiente hostil. Mostra-nos como viver para Deus quando tudo está contra nós. Às vezes nós olhamos para os nossos problemas, para as nossas situações e dizemos ou pensamos: puxa, está difícil demais. Nós olhamos para a realidade e somos impactados com corrupção, com injustiça, com violência. Mas acredite, meus irmãos, é incomparável com a situação que Daniel passou. Incomparável. É infinitamente mais difícil a situação de Daniel. Então, Daniel escreveu esse livro para a moçada que estava vivendo no cativeiro babilônico. E a ideia era para que eles permanecessem firmes. É possível uma pessoa viver para Deus quando as circunstâncias lhe são totalmente contrárias? Noé, Abraão, Moisés e Davi foram homens tementes a Deus, mas a palavra de Deus registra que cada um deles, em determinada ocasião, cometeu uma falha. Você olha para a história de Davi, você olha para a história de Noé, os caras são, mas tem os registros das suas falhas. O grande problema é que quando nós lemos o livro de Daniel, não tem nenhuma falha de caráter. Pelo contrário, você vai ler tipo assim: você é amado nos céus, você é desejado nos céus. Esse era Daniel. Então, em linhas bem gerais, Daniel tinha todos os motivos do mundo para dizer: mas Senhor, eu sou bom, eu cumpro a tua palavra, eu tenho seguido tudo direitinho. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Um garoto de 14 anos, os estudiosos discutem entre 12 e 15 anos. Nós sabemos que na cultura judaica havia um momento, uma linha que dividia entre os garotos homens. Aos 12 anos ele realmente se apresentava no templo, ele lia a Torá,
e a partir dali ele já era tido como uma pessoa pertencente, né, à comunidade. Então, um garoto de 14 anos foi tirado da sua casa, família e amigos, e forçado a marchar até uma terra estranha. Anos mais tarde, foi cercado por inimigos invejosos que conspiraram contra a sua vida. Um outro ponto é que Daniel tinha todos os motivos do mundo para cair na libertinagem, na bagaceira da Babilônia. Estamos longe da igreja, estamos longe dos nossos familiares, tem alguns amigos, tem alguns conhecidos, e ele não fez. A pergunta que se faz é: qual era o segredo de Daniel? Como se manter firme quando o mundo é hostil a você? Como se manter firme quando as pessoas estão conspirando contra você? Como se manter firme num ambiente extremamente propício para você se distanciar de Deus? Porque a pegada hoje, a moçada, é tipo assim, algumas pessoas chegam para mim assim, como se quisesse dizer: pastor, qual é o ponto do cara para a gente ser feliz espiritualmente? Me diga aí as dicas para eu viver uma vida espiritual assim, plus, 100%. E olhando o livro de Daniel, queridos, é muito fácil você entender qual era o segredo da sua ousadia e firmeza. Quando Daniel foi convocado para interpretar o sonho de Nabucodonosor, e tem um detalhe naquele sonho, que ele não diz o que é que ele sonha. O que ele está fazendo? Andrezinho, põe aí, por favor. Daniel 2, 17 a 19. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu que rogasse ao Senhor Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus. No momento mais difícil, estava orando. E quando o pessoal queria lançá-lo na cova dos leões, o que é que Daniel estava fazendo? Capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Outro momento difícil, você vai ser lançado na cova dos leões. O que é que ele está fazendo? Orando. Esse é um segredo. O outro segredo, vamos lá para o capítulo 9, que foi lido aqui pelo irmão Neemias, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Qual é o segredo da vida espiritual feliz? Qual é o segredo para viver uma vida com firmeza e com ousadia? Oração, leitura da palavra. Tem algum crente que não sabia disso? A prática dessas verdades simples precisa ser enfatizada hoje. Pensa-se muitas vezes que o segredo da vida cristã está em uma nova experiência. Daniel teve maravilhosas experiências com o Senhor, mas não as procurou. Ele buscava a Deus pela experiência de Deus e não pelo que Deus podia fazer por ele. Daniel gostava de estar com o Senhor, de servir sua vontade por meio da palavra e da oração. Este foi também o segredo dos primeiros mártires. Eu estou convicto de que esses segredos que nós já conhecemos, já foram revelados para nós, não é mais eficaz em nossas vidas porque não a praticamos de forma determinada. Então, queridos, pensando nessas coisas, eu vou passar
panoramicamente pelo texto do capítulo 1. Então vamos lá. O texto do capítulo 1 de Daniel, queira por vontade abrir sua Bíblia agora nesse livro. Versículo 1 e 2 vai narrar a empreitada que acontece através de Nabucodonosor indo contra Jerusalém. Diz assim o texto da palavra de Deus: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Sitiar é cercar, fechar um cerco para tomá-la. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. É importante entendermos que nós não estamos lendo uma fábula, mas uma história. Nabucodonosor entra na Babilônia, derrota o rei, mas não deporta nesse primeiro momento. Esse rei Jeoaquim é um rei ímpio. Basta você ler a história dele que você vai perceber que ele fez coisas terríveis, tipo açoitar Jeremias. Ele foi um rei que queimou os bolos da palavra de Deus. Era um rei ímpio, como muitos reis que teve Israel. Por último, Jeoaquim vai ficar como um rei fantoche por 8 anos, depois ele se rebela. Mas esse é o reinado de Jeoaquim. O detalhe que o texto nos faz perceber é no versículo 2: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos do rei da Babilônia. Não foi o poderio da Babilônia, não foi a estratagema de Nabucodonosor, foi Deus, o próprio Senhor, quem entregou. Nabucodonosor traz para a Babilônia aquilo que o judeu achava de mais importante: o povo cativo e tesouro do templo. Jerusalém fica intacta, mas o templo é saqueado. Isso não foi por acidente. Por muito tempo, o povo judeu achava que a segurança estava no templo. Jeremias vai dizer assim: vocês fazem as coisas e depois diz templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Não é acidente, gente. Nabucodonosor chegar, levar uma parte cativa e deixar o templo intacto. Isso no primeiro momento. Na última vez que ele vai lá, ele destrói tudo. Mas nesse momento, o templo fica intacto. Deus demonstrou que não toleraria o pecado, onde quer que fosse encontrado. O povo estava vivendo de forma corrupta, pecaminosa, e dentro do templo do Senhor, dentro do espaço mais sagrado para o povo de Israel. Então, queridos, Deus não tolera o pecado, seja lá onde ele esteja sendo praticado. Deus reina, independentemente do templo existir ou não. Essa foi a grande lição que o povo de Israel precisava aprender. O nosso Deus não está limitado a essas paredes. Você não pode depositar a sua fé, meus queridos, em coisa alguma, seja no templo, seja numa liderança, seja num amuleto, seja lá o que for. Não podemos. Então, quando nós lemos isso aqui, nós achamos que foi coincidência, mas não foi. E a grande lição é que Deus, ele está controlando a história. O povo foi derrotado, mas Deus continuou invencível. Porque o que ficou na mentalidade era o quê? Olha, o Deus Bel, Deus pagão da Babilônia, venceu o grande Deus de Israel. Não venceu. Não venceu. E aí agora,
nós somos apresentados ao principal personagem, claro, personagem humano do texto, Daniel e seus amigos. Vamos lá, versículo 3 a 7. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, e eu gosto da NVI que traduz chefe dos oficiais, porque algumas versões traz eunuco, e traz uma confusão na nossa cabeça, porque os eunucos nem todos eram castrados. Quais eunucos eram castrados? Aqueles que tomavam conta do harém do rei. O rei não ia mudar alguém para cuidar das suas donzelas, correndo algum tipo de risco. Então eu gosto quando a NVI faz essa tradução como chefe dos oficiais da corte, que trouxeram alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Então, quem é da realeza, traz. Quem é da nobreza, traz. Mas passa pelo perfil, e a régua aqui é bem alta. Versículo 4, veja o perfil dos jovens que precisavam ir. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. Então, queridos, certamente esses irmãos foram selecionados buscando ter o melhor de Jerusalém. Qual era a estratégia aqui? A estratégia aqui era muito simples: destruir qualquer possibilidade de um reino em Israel, da realeza e da nobreza, e fortalecer a Babilônia. Essa era a ideia. Era um processo de reeducação dessa moçada. Era a parte mais política da Babilônia. Então, prosseguindo, versículos 6 e 7. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O detalhe é que toda vez que um nome em hebraico termina com El ou Ias, ele tem algum tipo de relacionamento com o Deus de Israel, ou numa forma contractada, ou numa forma abreviada, de forma que, se para nós hoje, então vamos colocar o nome de um filho, a gente pesquisa, a gente olha, não sei o quê. Para o judeu era muito importante, porque o nome relatava alguma experiência que ele teve. O nome, eles tinham na mais alta importância nomear alguém. E aí, queridos, o que é que nós temos no versículo 7? O chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Substituir os nomes que tinham relacionamento com Deus verdadeiro para os deuses pagãos lá da Babilônia. Era parte da política da Babilônia. Eles tinham cerca de 14 anos de idade quando mudaram seus nomes. Afastados de seus lares, instruídos a esquecer de Deus e reeducados numa cultura pagã. O que aconteceria a esses jovens rapazes? Permaneceriam fiéis ao seu Deus e ao que sabiam ser correto? Como eles iam resistir a essa pressão? Pode o cristão hoje permanecer firme quando a mídia, quando a sociedade bombardeia a mente de noite e de dia, colocando sobre uma pressão para que você esqueça os valores da sua família, da família cristã? Irmãos, é que o tempo não deu para a gente pesquisar, mas se nós formos procurar o número de crente que quando chega na universidade se desviam, é algo assim muito grande. 7 a cada 10, 70%.
E as famílias estão na maior pressão. Você tem que passar no vestibular, você tem que passar no vestibular. Querem a todo custo mandar os seus filhos para a Babilônia. E agora, como permanecer firme lá na Babilônia? Lá não tem papai, lá não tem mamãe, lá não tem nenhum pastor por perto. A Universidade Federal da Babilônia está aberta às vagas. Como permanecer firme? Um menino de 14 anos. Versículo de 8 a 16 nos diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Eu acho interessante quando chega bem aqui. Mudar o nome pode, mas comer dessa comida não come. Se fosse livre, até que eu aceitaria, né? Não, me chama do que for, mas mudar a comida eu não quero. Mas o texto prossegue, vamos lá. Vamos ver se a gente termina aqui a exposição. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. E Deus fez, perceba e grife na sua Bíblia, e Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Queridos, eu acho isso brilhante, porque Daniel não deu pedir. Já mudaram meu nome, já perdi tudo, e agora eu quero comer. Ele não faz isso. O texto deixa muito claro a gentileza. Olha, Daniel, ele decidiu no seu coração, mas no final do versículo 8 diz, ele pediu ao chefe. Ele não chegou e disse, olha, eu não como essas coisas aí não. Lá na minha casa eu não como isso não. Gentileza, a finese. Apesar da sua gentileza, apesar da sua decisão no seu coração, o texto deixa claro que foi Deus quem fez com que o chefe tivesse simpatia por ele. Versículo 10. Apesar disso, ele disse a Daniel, apesar da simpatia que ele estava por Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida para vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir minha cabeça por causa de você. Versículo 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias, mais uma vez, peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Pense num pedido de gentileza, mas motivado por aquilo que ele decidiu no seu coração. Me faça um teste, me dê só os vegetaizinhos e água, legumes, salada à vontade. Já ouvi muito essa expressão. Quer que eu como, doutor? Salada à vontade. Eu já estou para ficar igual o Hulk, mano, tanto comer salada. Meu prato é só verde. Eu não aguento mais, sou igual a lagarta, só como folha. Mas era a pegada aqui. E aí o teste é interessante, faz um teste. E aí, meus queridos, para entender, nós precisamos recordar o porquê os judeus estavam sendo levados ao cativeiro. A nação inteira encontrava debaixo do nível moral muito baixo. Essa era a grande tristeza. O exílio, de fato, era um castigo para todos os pecados da nação. O
povo deveria permanecer em Babilônia até que a idolatria fosse abandonada para sempre. Entre os erros cometidos pelos judeus no período pós-exílico, não se inclui a idolatria. Daniel conhecia a palavra de Deus. E aí há uma discussão muito grande sobre isso, irmãos, que eu não gosto nem de citar, porque depois o pessoal fica, e o que é que você acha? E o que é que não sei o quê? Então eu não vou citar na discussão. Ele sabia das regras alimentares que tinham em Israel. Esse é um ponto. O segundo ponto, ele sabia que na Babilônia a comida era dedicada aos ídolos. Parece-me que ele recusou-se a comer essa comida por conta daquilo que simbolizava para as pessoas não se contaminar intimamente. Porque o problema da idolatria é dentro, é íntimo, é no coração. E ele sabia que o povo de Israel estava ali por conta da sua idolatria. O povo estava idólatra, o seu coração estava corrompido. Então eu penso que foi uma atitude muito ousada. Agora certamente não faltou quem disse, rapaz, deixa de ser exagerado. Pare com isso. Com essa atitude você está pondo em risco sua própria vida. Daniel se mostrou muito mais diligente do que muitos cristãos hoje quando para comer. Acredite, tem muitos cristãos que não param nem sequer para lembrar do Senhor. Agradecer pela comida. Aqueles que nasceram com a mesa farta, que nunca faltou nada, não sabem o que é uma despensa vazia. Não sabem o que é faltar mês no final do salário. Não é? Sobrar mês no final do salário. É terrível, minha gente. Mas quando nós oramos, que é o mínimo comparado à decisão que Daniel tomou, nós oramos pela refeição, estamos agradecendo porque é Ele quem tem nos sustentado. Não é o nosso braço, não é o nosso trabalho. E aí você evita uma doença terrível, que é a ansiedade de ficar desempregado. Eu deixei um ministério que na época meu salário era na casa dos 5 dígitos. Todo mundo dizia, você é doido. O único motivo que me apresentaram, único motivo, como é que você vai sustentar a sua família? É importante o dinheiro, é importante, eu não sou insensato, eu não sou insano na decisão que eu tomei, mas eu sempre acreditei na dependência do Senhor. E posso dizer que ainda que Ele me falte, coisa que eu creio que não vai fazer, eu nele continuarei crendo. Amém. Prosseguindo, queridos. Versículo 15. Vamos lá. Para os resultados. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhe dava vegetais. Versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Ou seja, ele recusou-se a se contaminar pela comida, mas ele estudou na Universidade Federal da Babilônia e se formou com laude, o summa cum laude, ele se formou com louvor. Nós não deveríamos ter medo do conhecimento, gente.
Nós não deveríamos temer que os nossos filhos, eles vão aprender sobre isso, não. Nós devemos ensiná-los o princípio de que todo conhecimento deve dar glória a Deus. Absolutamente todo conhecimento. O que foi que esses meninos estudaram lá? Astronomia, sim, mas a astronomia nessa época era misturada com astrologia. Química, certo, beleza, mas a química nessa época também tinha a ideia de alquimia. Ou seja, magia e ciência era uma mistura só. Nós aqui, no nosso século 21, fazemos essa divisão, essa separação. O que é ciência é factual, a ciência é neutra. Não é. E as coisas espirituais são outra coisa. Não, o cristão não deveria pensar assim. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Se você estuda farmácia, para a glória de Deus. Se você estuda matemática, eu estava dando uma aula recentemente pelo Zoom, e o cara estava fazendo doutorado em matemática lá nos Estados Unidos. Aí eu indiquei um livro para ele, Resgatando a Matemática. E ele imediatamente, antes da aula terminar, já tinha comprado o livro. E eu disse para ele: olha, você deve dar aulas para a glória de Deus, independentemente que seja a sua disciplina. Quando você tem essa compreensão, você não teme mais o conhecimento. Você não teme. Eu morei no Piauí e era uma onda, porque todo mundo queria conhecer a teoria de Ed Guidon, que é que o homem surgiu, na verdade, não lá na África, mas surgiu aqui no Piauí, aqui nas Américas. E é uma teoria bem consolidada, gente, é um negócio sério. Mas eu nunca temi estar assim. Você imagine um pastor fazendo curso de história na universidade pública, era o meu caso. Tranquilo. Então, os meninos lá se recusaram para comer, mas aprenderam uma lição. Prosseguindo, versículo 17. 17 já leí. 18, vamos lá. A prova final. Chegou o dia da grande. Se passa ou não passa? Posso falar em prova final que está assim, já fica todo. Meus filhos sempre foram raiz, sempre ficaram para a prova final. Versículo 18. No final do tempo, estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor, e era o rei que tomava a prova. Versículo 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Vale a pena ser fiel ao Senhor, meus irmãos. Mas vale a pena ser fiel de forma diligente. Pastor, eu tenho uma prova na segunda-feira, eu passei a semana todinha, não estudei, aí domingo não vou para o culto porque eu vou estudar a prova. E na segunda-feira eu estou na oração, igual aquele memezinho da bebezinha. Não rola, minha gente. Não rola. Eles colocaram Deus acima de tudo. Deus os honrou e despertou em suas vidas dons que nem imaginavam possuir. No caso de Daniel foi muito específico, que foi a interpretação dos sonhos. Eles puseram Deus em primeiro lugar e se aplicaram aos estudos. Foram abençoados com sabedoria. E nós sabemos, nós aqui, com a irmã Nasa, que já passamos dos 30, sabe que sabedoria não compra lá no Potiguar. Sabedoria você não ganha somente através dos livros.
Sabedoria existe uma coisa chamada experiência e prática, e Deus os deu 10 vezes mais. O curso terminou, 3 anos. E a hora do exame final foram aprovados os melhores de todos os outros estudantes. Queridos, Deus, Ele é especialista em pegar algo que não vale nada e transformar em alguma coisa. Deixa eu ver se dá tempo de contar essa história. Dá. Quando eu fui vocacionado para o ministério pastoral, todo mundo dizendo, pastor dizendo, a igreja dizendo, e eu realmente achava que, depois de todo mundo falar, a minha oração era, eu já tinha uns 18 anos, 19 anos, 20, mais, né? Uns 20, né? Aí a minha era o seguinte: Senhor, como é que eu vou para o seminário se a exigência mínima é você ter o curso de 2º grau completo, ensino médio completo? Eu tinha parado na 5ª série, irmão, já estava com 5 anos que eu repeti a 5ª série. Então eu digo a vocês que eu vou ligar o botão da 5ª série porque ele está dentro de mim. Eu me especializei na 5ª série. E comecei a orar, Senhor. E eu orava intensamente sobre isso. Aí um dia eu trabalhando, eu ouvi no rádio: turmas em Limoeiro do Norte, Telecurso 2000, venha fazer o seu primeiro, concluir o seu 1º grau em 1 ano. Ó, eu deixei tudo, fui, me matriculei. A mulher disse: eles têm quantos? Não, você é o primeiro. Terminei o 1º grau, aí a pressão lá, o diretor disse: não, vai ter o 2º grau, para quem quiser pode se matricular. Matriculei no Telecurso 2000, se foi uma coisa que a Rede Globo fez por mim, foi o Telecurso 2000. Me formei em Telecurso 2000. E aí, Senhor, estou pronto. Aí a saga de como ele foi para o seminário é outra história. E aí, meus queridos, Deus sabe do meu coração, porque eu vou dizer, não é para ser orgulho, não é orgulho meu. Mas eu me formei no meu seminário. O seminário tem 3 tipos de diploma: tem cum laude, summa cum laude, magna cum laude e summa cum laude. Cum laude é aqueles alunos que terminam com a média geral acima de 9, 9.2 para ser exato. A magna cum laude é 9.6 e 9.9 summa cum laude. Em mais de 130 anos que o seminário tem, só existe um aluno que terminou com esse grau de summa cum laude, é 9.9. Mas eu me conformei com laude. E Deus é tão misericordioso que houve uma falha no meu diploma. Todo diplomado com laude tem um nome bem bonito, com laude. O meu não tem. Eu acho que é para mim não me vai descer por causa disso. Terminei com laude. Fui para o Piauí, todo mundo dizendo: não, não vai para o Piauí, Piauí é sepultura de pastor, você vai ser esquecido, nunca você vai conseguir alguma coisa. Cheguei lá, fiz o curso de licenciatura em História e depois fiz o mestrado em Teologia. Então, hoje eu tenho mais tempo de crente do que de descrente. Mas quando eu olho para essa saga e a minha mulher testemunha, eu só posso glorificar a Deus, que eu não tinha essa capacidade. Português, irmãos, a Auriela não foi nem fazer a disciplina, ela cursou, fez só a prova. E eu lá na biblioteca, todo mundo jogando bola e eu lá. Bora, Júlio, não, vai estudar português. Diligência. Então, queridos, muitos crentes anseiam por posições mais altas e dizem assim: se eu apenas estivesse naquele cargo, que influência poderia exercer para o Senhor? A verdade é o seguinte: se não vivemos para Deus agora, nenhum de nós poderá fazer com que uma posição mais elevada se torne valiosa para Ele. O momento de adorar a Deus e de viver para Deus é hoje, é agora. Quantas pessoas: pastor, se eu tivesse mais tempo, eu vinha mais para a igreja. Pastor, se eu ganhasse mais, eu era fiel no meu dízimo. Senhor, essa é boa, eu já ouvi demais, é para rir mesmo. Se eu soubesse tocar no instrumento, eu ajudava no Senhor. Miserável, nunca foi numa aula, nunca procurou aprender. Ele acha que aprende assim, fala. Não rola, gente. Então, queridos, é mais ou menos assim, é o agora, é onde você está. Deus chamou você para ser bênção no lugar onde você está, para a glória dele. Isso significa não se corromper,
Isso significa, no mundo em que vivemos, se dispor no coração a não vacilar. Agora, chega a nos humilhar, porque ele está falando de uma criança de 14 anos, que se dispôs dessa forma. É claro que nós cremos que foi Deus quem sustentou. Não tem mérito de Daniel. O mérito está em Jesus, o mérito está em Deus, o mérito em nosso Senhor. Conclusão e aplicação. Deus está no controle da história. Nunca esqueça disso. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, Ele está no controle. Foi Ele que permitiu. Foi Ele que entregou o seu povo nas mãos da Babilônia para o disciplinar. É possível ficar firme na fé mesmo quando tudo é contra. Na quinta passada, no nosso PG, a gente falou muito sobre isso. Alguém que recebe um diagnóstico fatal, e mesmo assim permanecer firme na fé. Deus abomina a idolatria, seja ela qual for, seja do ídolo pagão numa estátua, a idolatria dos filhos, ou do cônjuge, ou do emprego, ou do status social. Deus abomina a idolatria. Ninguém perde coisa alguma quando se recusa a comprometer sua fé. Porque às vezes nós somos tentados a fazer um jeitinho. Aí, doutor Iago, a gente pode ganhar essa causa aqui, ó. Devemos honrar a Deus hoje, não somente quando as coisas melhorarem. Essa é a palavra. E o desafio para nós hoje é que você determine assim, no seu coração servir a Deus. O ensino central deste capítulo pode ser resumido em uma frase, que está em 1 Samuel 2,30, lá no finalzinho. Palavra do próprio Senhor. Deixa eu ler o versículo todo, Andrezinho. 1 Samuel 2,30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministraria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. O que tem feito pressão sobre sua vida? Que tem causado esfriamento, fraqueza na fé, desejo de abandonar a fé? O que tem trazido tanta pressão ao seu coração? A corrupção da igreja? A igreja está tão corrupta. Na época de Jesus era mais, e ele não deixou de frequentar a sinagoga por causa disso. Quando você pretende honrar a Deus na sua vida? Depois de passar no Enem? Quando acabar a escola? Quando ganhar um novo emprego? Quando se casar? Quando os filhos se converterem? Quando for curada? Ouse ser firme para a glória de Deus.